Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mendes aqui falando, especialista em consórcio, principalmente voltado para a parte de investimento, alavancagem financeira e patrimonial. E o grande tema desse vídeo é o que é essa tal de alavancagem financeira e patrimonial que as pessoas tanto falam, né? E eu vou fazer um vídeo aqui mais aprofundado, mais detalhado, explicando o que é que realmente é essa questão do consórcio como uma ferramenta de investimento, né? Porque às vezes a gente, a grande pergunta é, o consórcio ele é para investimento? Aí tem gente que diz, dá para usar, e tem gente que diz, não é. Eu sou especialista na parte financeira, mas o consórcio não é investimento. Então eu vou explicar aqui para você de forma mais técnica e você vai tirar as suas próprias conclusões. O consórcio ele sempre foi visto como uma ferramenta de consumo, né? Um produto do mercado financeiro para consumo. Ele nasceu com essa característica e durante muitos anos ele conseguiu seguir nesse curso, né? Continuou seguindo esse curso. E o que acontece? Quando ele funciona para consumo, é basicamente o seguinte, eu quero comprar, um exemplo, eu estou com um desejo de comprar uma moto para mim. Então eu vou fazer uma carta de crédito no valor de uma moto, eu vou pagando esse valor, vou participando dos sorteios, em determinado momento, se eu quiser dar um lance para poder tirar, eu vou pegar a moto e vou usar essa moto, ou seja, eu vou consumir, é para consumo. Ou também para um próprio imóvel, a pessoa mora de aluguel e quer fazer um consórcio para poder comprar um imóvel próprio. Aí faz o consórcio, vai pagando, participando dos sorteios, em determinado momento ali oferece um lance ou vai participando só do sorteio e pronto. Na hora da contemplação, a pessoa usa esse recurso para comprar uma casa ou para construir, enfim, hoje o consórcio ele te dá várias possibilidades. E quando foi que começou o consórcio como uma modalidade de investimento? Começou exatamente no ano de 2006. A empresa hoje, uma das empresas que eu tenho parceria, que é a HS Consórcio, ela estava tendo muita dificuldade de penetração de mercado na época, que é o quê? Ele chegava no cliente que pagava, sei lá, R$2.000 de aluguel, e o cara queria comprar uma casa própria, só que para ele fazer um consórcio e pagar mais R$2.000 de consórcio, ficava muito pesado, porque juntava os dois. R$2.000 do aluguel, mais R$2.000 da carta de crédito. E aí, na época, eles quebrando cabeça, criaram a modalidade de meia parcela, levaram ao Banco Central, foi aprovado tudo direitinho, e aí eles começaram a operar. Só que aconteceu um negócio muito curioso, porque meio que eles criaram essa estratégia focando num público e acertaram num público totalmente diferente, que era o público investidor, que pessoas que tinham dinheiro, que tinham recursos, começaram a procurar a empresa para poder fazer consórcio de valores mais altos, de valores mais elevados. E aí eles conversando com esse pessoal, dialogando com esse pessoal, entendendo como é que eles estavam utilizando a ferramenta, começaram a cada vez mais aperfeiçoar o produto para atender melhor esse tipo de público. Então, assim, primeiro ponto, primeiro benefício do fato de você pagar uma meia parcela. Por exemplo, eu fui bancário e como bancário eu tinha vários benefícios na questão do consórcio, eu nunca fiz. E um dos pontos é o quê? Porque no banco geralmente se paga parcela cheia. Ou quando diz que é meia parcela, na verdade não é meia parcela, é uma parcela reduzida. Então, quanto menos a parcela você tiver possibilidade de pagar, com uma ressalva de que você entre no grupo bom e no grupo que tenha saúde financeira, é melhor para você. Eu vou te explicar o porquê agora. Porque você acaba protegendo o teu dinheiro da inflação. Porque eu vou te dar um exemplo. Uma carta, sei lá, de R$500.000 hoje no banco, pelo menos na época que eu fiz uma cotação para adquirir uma carta para mim, que aí foi, não vou fazer porque não faz sentido. A carta de R$500.000, a parcela dela estava R$3.000. Então, ou seja, o consórcio ele tem um reajuste anual que é o reajuste do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E ele fica em média ali, de 5% ao ano, 4, 5, 6% ao ano. Então vamos botar aqui 5%. Se eu tenho uma carta de 500 mil de um ano para o outro, ela vai aumentar 5%, então ela vai para 525 mil. Esse reajuste ele reflete na parcela também. Mas vamos pegar aqui o valor dos R$3.000. Se eu paguei R$3.000 durante 12 meses, eu paguei um total de R$36.000, né? Então, ou seja, é um cálculo que para mim não faz sentido, porque a carta valorizou 25 mil e eu tinha pago 36 em parcela. Então, ou seja, até a hora de eu contemplar, todo ano eu estou perdendo dinheiro, porque eu estou pagando mais em parcela do que o que a minha carta está valorizando. Só que acontece, hoje numa carta de 500 mil, na modalidade de meia parcela,
a gente tem grupos aí que você consegue começar pagando 1.397, né? Que você paga 1.397,60 e 70 por uma carta de 500 mil reais na modalidade de meia parcela. Se você pega 1.397 vezes 12, vai dar o quê? Vai dar uns 16.700 e alguma coisa, né? 16.700 e uns quebrados. Então, ou seja, aí o negócio ele já começa a fazer sentido. Por quê? A tua carta ela valorizou 25 mil, só que você pagou 16.700 em parcela. Então, ou seja, você pagou menos em parcela do que o que a tua carta valorizou. Então aí faz super sentido. Por quê? Porque até a hora de contemplar, você vai estar pagando sempre um valor inferior ao que a tua carta está valorizando. Porque o questionamento de muitas pessoas é, Bruno, mas o consórcio ele reajusta. E nessa modalidade, ainda bem que ele reajusta, porque está fazendo, primeiro, está te protegendo da inflação. Um imóvel que hoje custa 500 mil reais, daqui 2, 3, 4 anos, ele não vai custar mais 500 mil reais, ele vai custar mais. Então, é importante que a tua carta ela vá tendo esse reajuste. E quando você tem essa característica da meia parcela, você fica despreocupado que o teu dinheiro está sendo protegido da inflação, porque a tua carta está sempre valorizando mais do que o que você está pagando em parcela. Segundo benefício, e aqui vem um dado interessante. Eu não sei se você sabe, mas hoje a região mais forte no mercado de consórcio, onde tem um maior número de cotas ativas, ou pelo menos a região onde mais se vende, mais se contempla e mais tem número de pessoas ativas na questão do consórcio, é a região sudeste do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, e o lugar que mais tem cotas ativas em percentual é o Paraná. E são dados que você pode buscar no site da ABAC, né, que é a Associação Brasileira de Consórcio. E quando eu vi esses dados, uma coisa que me chamou a atenção, eu falei, cara, essa é a região economicamente falando mais desenvolvida no Brasil. O que esse pessoal está vendo nesse produto que a gente ainda não conseguiu ver? O que esse pessoal viu nessa ferramenta, principalmente a galera do Paraná, que eles têm um coeficiente financeiro muito alto, a população de forma geral entende muito sobre dinheiro, sobre investimentos, é mais cultural ali da região deles. Então, assim, esse pessoal que entende, tem até aquela música do Tião Carreiro, né, que fala, eu nunca vi um paranaense que não sabe fazer dinheiro, mais ou menos assim, uma canção que ele tem. Então, ou seja, eu comecei a me perguntar, cara, o que esse pessoal vê nesse produto que a gente aqui ainda não conseguiu ver? Por que lá muitas pessoas têm esse produto e utilizam muito, a gente aqui ainda não sabe tanto? E aí foi a parte que eu descobri a questão da alavancagem financeira e patrimonial. O conceito de alavancagem ele é mais ou menos o seguinte no mercado de consórcio. Investimento é quando você coloca o teu dinheiro para trabalhar para você. O conceito de alavancagem patrimonial e financeira é quando você coloca um dinheiro de um terceiro para poder trabalhar por você. Então isso aí é um negócio muito interessante. E como é que isso funciona? Vou dar um exemplo aqui. Vamos se dizer que eu tenho uma casa, hoje um apartamento que custa 500 mil reais e é um bom apartamento, está numa boa localização, tem um bom estoque de locação e eu chego para você e falo assim, ó, eu te vendo esse apartamento aqui que eu tenho, estou precisando levantar o dinheiro, te vendo ele, sei lá, por 20 a 40% do valor que ele representa. Seria um negócio interessante, né? No mínimo interessante. Você comprar um imóvel que custa 500 mil reais por 20 a 40% do valor que ele representa, seria um ótimo negócio. E se eu te disser que as pessoas fazem isso com consórcio? Bruno, como assim as pessoas fazem isso com consórcio? Bota na ponta da caneta comigo. Se você está pagando meia parcela, você está descapitalizando menos até a hora de contemplar. Concorda comigo? Se você estivesse pagando uma parcela cheia, um exemplo, 3 mil reais, todo ano era 36 mil. Diferente de todo ano você pagar 16, né? É menos da metade, vamos dizer assim. Então, no decorrer do tempo, você está descapitalizando bem menos. Então, vamos dizer que você pagou lá, sei lá, 40, 50, 60, 70 meses que seja, que é um prazo aí de médio para longo prazo. E nesse período você contemplou, que é mais ou menos a média que o pessoal contempla dentro da HS usando uma estratégia que eu vou falar um pouco mais para frente aqui no vídeo. Se você bota na ponta da caneta, você pagando mais ou menos dentro desse prazo, e quando você contempla, a administradora ela vai te dar acesso ao valor total do crédito, mesmo você tendo pago meia parcela. Então, se você bota na ponta da caneta quanto que você pagou, referente ao valor da carta que você vai ter acesso,
Ou seja, vamos dizer que você pagou aí de 20 a 30 até 40% do valor dos 500 mil. Mas a administradora ela vai te dar o direito do acesso dos 500 mil da carta. E aí você vai e compra um bem. Um imóvel, um apartamento, uma casa, 2 apartamentos, 250 mil, um galpão, que seja. E aí você pega e coloca esse imóvel para alugar. E você vai, concorda comigo que você vai ter ainda um saldo devedor para continuar pagando. Mas se você coloca esse imóvel para alugar e você é assertivo na compra desse bem, a partir do momento que você coloca esse imóvel para alugar, quem é que vai pagar esse imóvel para você? Vai ser o próprio imóvel, né? Ou seja, vai ser o inquilino. Aí acontece um processo que a gente fala que é um processo de autoquitação. Ou seja, você tem um imóvel que ele está se autoquitando. E aí é o processo de alavancagem patrimonial. Por quê? Porque você está crescendo o teu patrimônio, só que você está crescendo o teu patrimônio com ele sendo pago por uma outra pessoa. Quem está pagando mais o apartamento não é você, a casa, o galpão não é mais você, é o inquilino. Então acontece o processo de alavancagem patrimonial. Você está se alavancando patrimonialmente, você está se alavancando financeiramente, só que essa alavancagem está sendo paga por uma outra pessoa. Você pagou durante determinado período de tempo e a partir desse momento quem está pagando é um terceiro. Então esse é o conceito de alavancagem patrimonial e foi aí que eu entendi por que essa galera dessa região utiliza tanto esse produto, porque eles fazem muito isso. Porque, pensa só comigo, vamos dizer que o consórcio ele até demore muito, sei lá. Você passa 5 anos pagando, passa 7 anos pagando, que seja, vamos dizer assim. Cara, mas você tem uma carta de 500 mil reais. Você sai do nada para um imóvel de 500 mil reais, sendo que você pagou, referente a esses 500 mil, de 20% a 40% desse valor. E aí, daquele momento em diante, quem vai pagar aquele imóvel para você é um terceiro. Imagine isso no prazo de 10, 15, 20, 30 anos. Tem uma frase do Warren Buffett que ele fala assim, que a maioria das pessoas não gostam da estratégia dele de investimento porque a maioria das pessoas são muito imediatistas e elas também não querem enriquecer lentamente. Isso é o problema de muitos brasileiros. A pessoa ela quer uma estratégia que vai enriquecer ela agora. Cara, mas se você pensa aqui comigo, você utiliza essa estratégia e daqui 10, 15, 20 anos, você construir um patrimônio aí, sei lá, de 1, 2, 3, 5 milhões, que seja, dependendo da capacidade de pagamento que você tem hoje em parcela. Imagina que 15, 20 anos você tem um patrimônio de 2, 3 milhões de reais em imóveis, que era uma coisa que você... Ou seja, você saiu do nada para o imóvel de 500 mil. Esse imóvel de 500 mil vai valorizando, ele vai te dar 2 benefícios, que é o benefício do aluguel e o benefício da valorização patrimonial. Aí depois você adquire outro e outro. Quando você menos espera, você está com um patrimônio muito bom e um patrimônio que te gera renda. Né? Então esse é a primeira forma de alavancagem patrimonial. A segunda forma de alavancagem financeira é o quê? Você pode fazer uma carta de 1 milhão de reais, um exemplo, ou você pode fazer 5 cartas de 200. Porque se você tem 5 cartas de 200 mil, você concorda comigo que você aumenta suas chances de contemplação? Porque você não está concorrendo só mais com uma cota, você está concorrendo com 5 cotas. E nessas 5 cotas, se você contemplar alguma delas no curto prazo, você pode vender uma dessas cotas contempladas. E hoje existe um mercado muito forte de compra e venda de carta contemplada. Então, eu vou até pegar aqui ao vivo e a cores para vocês poderem ver como é que funciona. Um exemplo aqui de uma cota de... Eu acho que não vai dar para ver a tela, mas eu vou pelo menos dar um exemplo aqui para vocês que a gente tem a planilha que traz. Né? Então, um exemplo. Uma carta de 500 mil reais, vamos dizer que você pagou durante 20 meses e deu uma sorte de ser contemplado na modalidade de meia parcela. Você teria investido um total de R$ 28.513,64. O que é que eu faria com você? Eu chegaria, parabéns fulano, parabéns fulana, você contemplou tua carta e eu vou te fazer uma proposta porque proposta não é ofensa. Nessa carta de que você pagou R$ 28 mil, eu te ofereço nela R$ 105 mil aqui no Pix agora e eu assumo o restante das parcelas. Ou seja, nessa brincadeira aqui você teria um lucro de R$ 76 mil, 486,36 centavos. Então, ou seja, é um lucro muito interessante. Então, as pessoas que contemplam as suas cartas no curto prazo, faz muito sentido você vender a tua carta contemplada e levantar um dinheiro com isso.
E a terceira forma, que também é um pouco utilizada, que é a modalidade de previdência aplicada. Porque, por regra do Banco Central, a administradora ela não pode reter o recurso. O dinheiro que está entrando no grupo, que devidamente deve ser distribuído, ela não pode reter. Então, vamos dizer que eu tenho uma carta que eu paguei, uma carta de 500 mil reais, eu paguei, vamos dizer aqui, 20 parcelas. Então, eu paguei 28 mil e ela contemplou. Só que eu falo assim, não, eu não quero usar essa carta agora. O que a administradora ela tem que fazer? Ela tem que pegar os 500 mil reais, ela tem que investir em alguma modalidade de investimento que não me ofereça risco, que geralmente vai render em 90% do CDI, e eu vou ficar tendo um recurso em rendimento de 500 mil, mesmo eu tendo pago só 28 mil, porque o que está rendendo é o valor da minha carta total. Então, ou seja, eu estou pagando menos, mas o valor que está rendendo para mim é muito maior. E tem algumas pessoas que elas vão pagando a parcela até o final, deixam a carta rendendo, e depois tiram essa carta, ao final do grupo, pegam o valor em dinheiro. Então, ou seja, é como se fosse uma previdência aplicada, vamos dizer assim, de forma mais simplória. Ele vai pegar um recurso ali ao final do grupo, que esse recurso ele foi rendendo no decorrer do tempo. E uma das coisas que as pessoas me perguntam também, fala, Bruno, mas beleza, legal essa estratégia. Só que eu posso ser o primeiro a contemplar, mas eu também posso ser o último a contemplar. E aí? Né? Se você faz da meia parcela, como eu te falei, mesmo assim ainda faz sentido, porque como eu te falei, a tua cartela vai sempre valorizando mais do que o valor que você está pagando em parcela. Com a ressalva. Bruno, eu pago meia parcela até quando? Até a hora da contemplação. Na hora que você contempla, o saldo devedor que você deixou de pagar, ele é diluído no prazo restante que falta. Né? Então, ele tem esse reajuste aí para que a conta ela faça sentido e a conta venha bater, vamos dizer assim. Só que o que acontece? A HS ela criou uma ferramenta e uma modalidade que se chama lances fixos fidelidade, onde a gente tem um lance fixo fidelidade de 6, 12 e 18. Então, o que isso significa? À medida que você vai pagando em dia, você vai aumentando as suas chances de contemplação. Você pagou 6 meses em dia, você vai concorrer agora em mais uma categoria só com quem pagou 6 meses em dia. E aqui eu tenho um exemplo pessoal para poder dar. Eu tenho 4 cartas hoje no determinado grupo, no determinado valor, e elas fizeram agora, eu paguei, esse mês agora eu pago a 8ª parcela delas. E eles entraram no Fidelidade 6. E aí eu estava acompanhando, verificando, das 3 mil pessoas que tem no grupo, no Fidelidade 6, eu estava concorrendo com 1.536 pessoas, ou seja, caiu para metade. Eu já agora não estou concorrendo com mais 100% do grupo, eu estou concorrendo com 50%. Minhas chances já aumentou bastante. Então, tem o grupo Fidelidade 12 meses, que ele é o quê? Você pagou 12 meses em dia, você vai concorrer em mais uma categoria, só com quem pagou 12 meses em dia. A média que o pessoal fala, dos grupos que a gente já acompanhou aqui e viu, está em torno aí de 20% a 25% das pessoas do grupo que estão concorrendo. Porque como é que funciona? Vamos dizer que se o cliente ele pagou 12 meses em dia, aí tem gente que esquece de pagar, às vezes está numa determinada correria, numa situação, acaba não pagando em dia, ou tem um mês que às vezes que aperta, a pessoa não consegue pagar em dia naquele mês, aí quando você não paga em mesmo dia, você volta lá para o começo, aí tem que continuar pagando de novo para entrar nos Fidelidade, então acontece muitas essas variações, né? E aí o que acontece? O cliente que ele pagou 18 meses em dia, essa é uma modalidade que saiu mais recentemente, a gente ainda não tem tantos dados assim, mas o que a gente está esperando aí de média é de 10 a 15% das pessoas do grupo que vão concorrer nessa modalidade. Então, ou seja, no decorrer do tempo, você vai aumentando demais as suas chances de contemplar. E você não fica mais com, porque uma coisa é você concorrer com 3 mil pessoas. Outra coisa é você concorrer, cara, com 10% do grupo, com 15% do grupo. É diferente demais você concorrer ali com 300 pessoas, né? Então, ou seja, é muito diferente a questão da porcentagem. Então, assim, isso acaba que é um diferencial competitivo muito grande, de forma bem resumida. Essa é a forma que as pessoas fazem a alavancagem financeira e patrimonial por meio do produto de consórcio. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta desse tipo de tema, tem dicas para poder me dar de temas, de coisas relacionadas que você quer entender mais a respeito desse mundo de consórcio de investimento, coloca aqui nos comentários para que eu possa estar gravando mais conteúdos e estar trazendo de forma mais detalhada e técnica como é que funciona esse nosso mercado, beleza?
Um abração, muito obrigado você que ficou até aqui. Curte, comenta e compartilha. Valeu, pessoal. Um abraço.